Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje, do livro Pão Nosso, nosso comentário vai ser do capítulo 137, chamado Inimigos, e que se baseia numa fala de Jesus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, frasezinha muito conhecida de todos nós, em todas as religiões, inclusive. Amai, pois, os vossos inimigos. Frasezinha pequenininha, né, Apolônia? Sim, e que tem um cabedal de informações, né? E aí, o capítulo é longo, deixa eu até ir rápido aqui, né? Na nossa atual consciência, hoje, em 2023, indo para 2024, nós não deveríamos mais ter inimigos. Porque a gente deveria já saber e aprender a amar, né? Mas veja só que interessante. Alguém pode ser nosso inimigo, ok? Alguém pode ser nosso inimigo, mas eu não posso ser inimigo de ninguém. É bem confuso entender isso, né? Mas como isso é possível, Apolônia? É possível, sim, porque, por exemplo, a gente pode ter pessoas que a gente conhece que não gosta da gente. Por exemplo, não gosta porque eu sou kardecista, não gosta porque a minha opção política é um e o da pessoa é outro, isso é o que mais tem, né? É, a minha questão de futebol é uma coisa e o outro é outro, e aí então, existem várias coisas que a gente pode criar, que alguém pode ser o nosso inimigo, ok? Mas a gente não pode, eu falo assim, aquela pessoa ali, eu quero que ela, né? E a gente dá aí um monte de adjetivos. Isso é que a gente não pode. E aí, assim, é, com esses inimigos, com esse tipo de pessoas que faz os conceitos em relação a gente não tem muita coisa que mudar, né? Não há como a gente mudar. A gente pode até tentar um diálogo, uma conversa, mas isso não significa que a pessoa vai gostar da gente, certo? E aí, então, quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, o que significa isto? É que a gente possa estar em equilíbrio suficiente para não desejar o mal a estas pessoas. Veja, o verbo amar é um imperativo, certo? É imperativo, amar. É, porém, amar e gostar são coisas diferentes. Eu posso amar, mas eu posso não gostar. Como isso é possível? É possível, por exemplo, quando eu sei de uma pessoa que tem esse tipo de comportamento comigo. Ora, se eu sei que a pessoa não quer estar muito próxima de mim, se eu sei que a pessoa não, não gosta das minhas opções religiosas, eu não vou estar do lado dessa pessoa, eu não vou convidar essa pessoa, por exemplo, para estar na minha casa num dia que está reunida a família. Você entende? Mas eu não vou desejar para esta pessoa a pior situação da vida dela. Pelo contrário, eu vou desejar para esta pessoa que ela tenha os melhores coisas da vida dela. Então, que ela tenha o melhor trabalho, que ela tenha o melhor relacionamento amoroso, que ela tenha uma relação de família ideal, entendeu? Então, aquilo que eu quero para mim, eu vou desejar para esta pessoa, certo? E com relação aos nossos inimigos que desejam o pior para mim, porque isso é possível, isso vai ocorrer. O que acontece? Se eu estiver em desequilíbrio, se eu estiver na mesma faixa que este colega, que esta pessoa, com certeza tudo aquilo que ela desejar para mim vai me chegar a mim. Entende?
Então, veja, o que me faz mal não é o que ela deseja, mas é a minha faixa vibratória. Então, o mal, ele não é o mal do outro, mas é o meu mal. Eu não sei se ficou muito claro isso, porque é bem confuso de entender, né? É, Quando o mestre disse, olha que frase linda, eu só não consegui escrever porque o nome da pessoa é alguém aí de outro país, eu não consegui pegar. Quando Deus disse, quando Jesus disse, ame seu inimigo, aí o autor diz assim, e eu entendi. Então, eu passei a amar a mim mesmo. Olha que legal. Essa pessoa é o autor do livro O Profeta, tá? Se a gente buscar na internet, a gente vai ver o nome dele. Então, veja, então, quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, então eu entendi e eu passei a me amar a mim mesmo. Porque aí nada vai chegar, né? Nenhuma influência externa vai chegar a mim. Quando o meu inimigo interno estiver adormecido, ou se ele não estiver adormecido, se ele estiver na ativa, ele se comunica com o meu inimigo externo. Então, assim, todo mundo tem o seu inimigo interno, certo? Que essas são as coisas que a gente precisa aqui, né? Ele tem que estar adormecido, ele tem que estar ali quietinho. Por quê? A gente não tem como tirar isso. A gente só vai conseguir eliminar isso tudo quando a gente chegar lá no nível de Chico Xavier, de Irmã Dulce, mas isso vai demorar. Então, a gente tem que deixar ele adormecido. Então, se ele não estiver adormecido, ele se comunica com o meu inimigo externo. E aí, tudo acontece, né? É interessante isso, sabe? E, e todos os ensinamentos de Jesus merecem estudo, e grandes estudos. Mas este em especial, amai o vosso inimigo, ele merece uma reflexão ainda maior. Por quê? Porque é difícil a gente entender a complexidade de amar o nosso inimigo. Muito complicado. Fala, pô, eu quero, né? Eu tô com vontade que o cara morra, como que eu vou amar meu inimigo? Certo? E aí, assim, novamente eu friso, o verbo amar é diferente de gostar. Então, quando Jesus pede para amar os inimigos, é que a gente tem que esperar o melhor, a gente tem que desejar o melhor para os nossos inimigos, sem ter uma, uma questão exterior, né? De eu abraçar, de eu estar toda hora conversando com fulano, de eu estar, né? Então, assim, é aquilo que está no meu interior, aquilo que eu desejo, mas eu não preciso ficar demonstrando isso de uma forma exterior, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma... O ideal seria, né? O ideal seria isso. Mas se a gente não vai conseguir, pelo menos eu não vou ter uma demonstração de carinho, de ternura para esse meu inimigo. O ideal seria, mas isso quando a gente estiver na evolução do espírito lá na frente, né? Então, que a gente precisa buscar, então, esta questão do desejo, né? Então, o amor, ele é uma força multifacetada, né? E que vai ser usada de acordo com a situação de cada um. Então, é claro que o amor de Jesus pelo seu inimigo é de uma força imensa, ele, né? Mas é diferente da minha, é diferente da minha condição, né? E aí, então, a gente pode fazer, por exemplo, uma prece para o nosso inimigo, fazer uma oração, desejando o bem para ele.
desejando que ele esteja calmo, que ele esteja tranquilo. É isto que ele pede, né? O amor de Deus muitas vezes se manifesta de forma muito dura, né? E aí, assim, veja só uma comparação que o Arthur fez aqui, que eu achei excelente, que é, por exemplo, quando a gente leva o meu filho pequeno para tomar, a Lívia vai passar por isso logo, né, Lívia? Quando você vai levar o seu bebezinho para tomar uma vacina, puxa, e eles tomam tanta vacina, né? E que tem algumas que dói tanto, que dão até febre, né? E aí, assim, poxa, a gente sabe que aquilo dói. A gente sabe que aquilo lá vai doer, que ele vai passar mal, que ele vai chorar, que ele, né, vai ter febre. Mas e aí? Por causa disso a gente não vai fazer, então? Eu vou botar meu filho em risco dele pegar, por exemplo, uma doença e poder não resistir? Ora, claro que não. O meu amor por ele é tanto que eu vou lá levar ele para ter um sofrimento de tomar a vacina, né? Então, Deus faz a mesma coisa com a gente, né? Às vezes, a forma que Deus nos ama é dura. A gente passa por situações difíceis, né? É, mas é necessário para o nosso crescimento. É necessário. Então, amar os nossos inimigos, e a gente pode acreditar que nós somos um ser espiritual e não um ser, por exemplo, a minha essência ela é espiritual, ela não é material. Então, se eu consigo pelo menos fazer uma oração, uma prece para desejar que meu inimigo tenha o melhor, isto é um ganho para o meu ser espiritual, né? É, e que, sei lá, que um dia a gente possa estar trabalhando tanto neste bem, em todas as nossas formas multifacetadas de amor, que a gente chega a ser como Jesus, e isso vai demorar, mas que tudo que a gente fizer seja não para prejudicar alguém, mas para acrescentar algo bom para alguém. Entendeu? É isso, né, Lívia? É... Às vezes, amar o nosso inimigo é a gente calar-se. A gente tem que se calar e mentalizar uma prece para que a gente não estenda a nossa vibração aí de coisas ruins em relação aos nossos inimigos. E, assim, esse assunto teria muitas e muitas outras gravações para a gente discutir sobre isso. O que você pode completar? E até por isso, vira e mexe, ele volta, né? Com termos diferentes, mesmo não citando essa frase do Evangelho. Mas deixa eu começar pelo seu finalzinho aí, lembrando de uma frase que eu adoro, né? Quando as pessoas falam assim, você quer ter paz ou você quer ter razão? Quando Verdade. nós estamos diante da escolha de uma discussão ou então de calar, e muitas vezes quando nós temos muita, assim, que nem sempre é verdade também, né? Mas quando nós temos muita segurança de que nós estamos com a opinião mais sensata no momento, e tantas vezes a sabedoria nos manda ficar quieto, porque não é o momento de ter aquela discussão. E eu Sim. também ressalto muito o que você falou antes de o evangelho todo precisa ser estudado, mas essa parte ela é especialmente desafiadora na interpretação justamente do que é amar. Eu gosto muito de substituir, nesse caso, a palavra amar pela palavra respeitar, porque o amor ele pode ser tão transcendente nas suas formas de manifestação, até de definição, né? Tem tantas coisas lá que o pessoal fala do o amor ágape, né? Que é o amor que transcende, que é o amor que talvez mais se aproxime aí do que a gente possa entender da espiritualidade para conosco, da divindade, o amor materno sem o apego, né? Aquele amor materno que não é só do filho, que se estende para os outros, mas que não é um amor bobo, que não é um amor insensato, que não é um amor cego.
Porque uma das coisas mais importantes que o Emmanuel relembra, na minha opinião, que o Emmanuel relembra nesse capítulo é amar aos inimigos, aí eu gostaria de substituir por respeitar os seus inimigos, não significa concordar com eles. Porque estamos falando aqui tanto de inimigos do nosso dia a dia, que a gente convive, inimigos, falar assim, pessoas que talvez tenham nos ferido e que aquilo nós não fomos capazes, talvez, de perdoar a ponto de fazer a reaproximação, que é quando a gente comumente volta a chamar de amigo, né? É, Mas estamos falando também de pessoas que levam dor para a humanidade, por exemplo, que são noticiadas na televisão e que instigam o que a gente tem de pior. Nós vibramos ódio, nós entramos naquela faixa de é. condenação. Então, não é que fez alguma coisa comigo, mas eu puxei as dores pelas barbaridades descritas que a pessoa fez e tudo mais. E essa criatura, esse espírito, também entra nessa classificação dos inimigos. E Sim, assim, se sim. a gente retomar o contexto que Jesus viveu, quantos inimigos ele encontrou, diretos e indiretos, dentro dessa parte? E em que momento ele desrespeitou? Sim. Não teve incitação de ódio, não teve como Judas queria que levantassem as espadas e digladiassem para provar que Jesus era o mais poderoso. Não foi assim que ele fez. Ele usou o respeito e a humildade, foi nisso que ele se sobressaiu e por isso ele perdurou por tantos séculos e milênios aí. O ensinamento dele perdurou, né? É, e aquilo que você falou, que você comentou que às vezes é difícil da pessoa entender, né? É que o outro pode sentir por nós e nós não devolvermos essa inimizade. Talvez a gente fique mais fácil a gente pensar no perdão, que a gente às vezes bate nessa tecla também quando vem esse assunto, que é Sim, você pode se libertar desse elo, mesmo que a outra pessoa escolha não te perdoar, porque você pode abrir o coração e pedir perdão. Você pode dar o primeiro passo para essa reconciliação e a outra pessoa escolher carregar a dor dessa sim. inimizade. Mas aí vai ser uma escolha dela. E nas nossas supostas inimizades em geral, nós podemos escolher não vibrar o mal, não entrar nessa sintonia que você estava explicando, de sintonia de ódio que a gente vê nos livros, nos romances, nos livros do André Luiz e tudo mais. Tantos exemplos de problemas que o ódio cria. Não é por uma encarnação, a gente está falando de espíritos que ficam arraigados séculos por causa do ódio, por causa do que fizeram e fica naquela. E que é um atraso, pensemos, né? Se a gente às vezes é tão egoísta de querer fazer as coisas para garantir o nosso lugarzinho no céu, esse aí é o principal caminho. É É não verdade. guardar essa adversidade, não guardar, não cultivar essa adversidade. E aquilo, se nós estamos com uma escolha dessas de não desejar o mal, aí o respeitar, né, que eu estava comentando, entra muito nisso de não devolver o mal, de não desejar o mal. Se aquela pessoa nos deseja o mal, aí não chega. O famoso que vem de baixo não me atinge, né, em linguagem popular. Isso quer dizer que eu estou em outra faixa, eu estou em outra vibração. E isso serve para as nossas convivências do dia a dia e serve também para quando a gente vê coisas arrasadoras, assim, que a gente não acredita que possa ser verdade, da inferioridade humana, pensemos, nós já fomos muito inferiores também, e o destino de todos nós é a perfeição. Então, se a gente pensar que Jesus teve compaixão pelo soldado que viu ele pendurado na cruz e ainda cutucou ele para morrer mais rápido, aí a gente vai e vai devolver com ódio o comportamento de alguém que às vezes nos perturba num trabalho profissional. Tem uma coisa que, assim, e claro que, de novo, né? Sempre que a gente fala disso, fala desses tópicos do evangelho, a gente sempre ressalta, não é fácil. Não estamos aqui fazendo um discurso, tipo assim, de nós já fazemos isso, vocês têm que fazer também. Nada. Não, não é à toa que o nosso grupo chama Aprendizes do Evangelho. Tem nenhum santo aqui. É todo mundo que está na caminhada, é tudo uma tentativa. E os nossos ouvidos são os mais próximos aqui. Nós que estudamos, a gente não lê uma vez só.
para Não, vir aqui e retomar. O evangelho mesmo, acho que a gente já fez umas 3 gravações aí, né? Primeiro era em áudio, depois foi em vídeo. E a gente sempre tem o que dizer porque nós estamos aprendendo. E se eu puder deixar um final aí, uma sugestão, uma sugestão que não é fácil, mas que é um exercício que a gente pode se predispor a fazer, pessoas que nos tiram dos eixos, né, que supostamente podem virar os nossos inimigos, que a gente possa, eventualmente, nas nossas orações, fechar o olho e tentar mentalizar aquela pessoa se aproximando da gente. Porque é uma forma de a gente, por exemplo, encarar mais um dia de trabalho, sabendo que vai encontrar aquela pessoa, às vezes tão difícil ao nosso convívio, e nós não termos aquele ranço que acaba atrapalhando tudo, atrapalhando as nossas ações por causa de uma pessoa, a gente vai e age mal com os outros, fica mal-humorado no trabalho. E isso pensando bem na nossa esfera ali, seja da casa, né, do lar, do trabalho, que são coisas do dia a dia. Mas é uma coisa até da psicologia, né? Você fechar o olho e tentar se aproximar. Com muito treino, a gente consegue dar um abraço mental na pessoa. E aquilo não é necessariamente concordar com ela, porque a gente não tem que concordar com o que está errado. Então, se nós seguimos aí o evangelho, a lei divina, o básico do que é certo ou errado, nós não devemos, ou seja, se eu falar sim, sim, não, não do evangelho, né? Nós não devemos concordar com o que está em desacordo com a nossa ética, mas isso não significa que nós precisamos condenar o outro que pensa assim, o famoso jogar pedra em Judas, né? Queimar, bater, aquilo e tudo mais. verdade. É É, respeitar e que a gente possa tentar não cultivar aqueles sentimentos baixos que, na verdade, fazem muito mal para a gente. Pensa, a gente está tomando veneno se a gente entrar nessa vibe, é nisso verdade. de desejar. Quem sabe a gente consegue fazer esse treino mental? Esse treino mental é muito bom, né? Dá para a gente fazer Desafiador. e dá para surtir efeito, né? E é É isso, isso então, né, aí. Nina? Vamos então para Vamos. o nosso momento final, onde a gente vibra não só para aqueles queridos, mas também para aqueles que são desafiadores aí, que são os personal trainers da nossa alma durante essa encarnação. Então, que nós possamos aproveitar esse momento em que estamos numa boa sintonia, que estamos talvez fazendo este evangelho em nosso lar, num ambiente tranquilo, refletindo, e a gente aproveita esse sentimento sublimado para que a gente possa direcionar energias, principalmente hoje, né, puxando aí o tema, àquelas pessoas que são o nosso desafio diário ou o nosso desafio semanal, ou talvez nós não estejamos nem nos encontrando com essa pessoa no nosso dia a dia por opção, por desentendimentos, mas que a pessoa acaba estando presente nos nossos corações e nas nossas mentes, por essas inimizades que nós escolhemos cultivar. Então, que nós possamos aproveitar esse momento para transformar esse sentimento, que possamos direcionar para essas pessoas que possam estar passando por nossa mente nesse momento, sentimentos de respeito, sentimentos de compaixão, sentimentos que são aquele desejo de que a pessoa siga sua trilha evolutiva, em busca também da felicidade, porque sabemos que o nosso futuro é sermos todos uma única família universal, com todos os equívocos perdoados, porque todos nós teremos deixado os nossos erros para trás. Que nós possamos, claro, contar sempre com a ajuda do nosso mentor individual, possamos mentalizar o símbolo da Casa Aprendizes do Evangelho, pensando na unificação das nossas vibrações, e essas borboletas trazendo paz para o nosso coração, porque às vezes, até nesse momento de vibração pelas inimizades, o nosso coração pode ficar num turbilhão agitado, numa ansiedade, num desconforto, e aí essas borboletas vêm, pousam, e deixam todo o carinho e a calma que esse evangelho nos traz, que esse momento de conexão nos traz. Que possamos então expandir para vibrar, agora sim pelas pessoas que são mais queridas ao nosso convívio, mesmo que o convívio não seja fácil, mas que nós já conseguimos nos lembrar dela com todo carinho e fazemos questão de colocá-las nas nossas vibrações diárias, os nossos familiares, de perto ou de longe, aqueles com os quais convivemos nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, no local de moradia, então vibrando pelos nossos vizinhos, pelos lares ao redor, pelas famílias que sabemos estar em situações de
conflito, em situações, às vezes, de desequilíbrio triste, e que a gente gostaria tanto que a nossa prece intervisse para melhorar a situação daquele lar. Que essa mesma vibração possa se expandir para toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, por todo o nosso querido Brasil, envolvendo particularmente Brasília, para a gente poder mentalizar e a representação de todos aqueles que governam essa nossa pátria, nos âmbitos federal, estadual, municipal, nos três poderes, que todo aquele que tem qualquer forma de liderança possa agir em benefício da população, em benefício da justiça social, fazendo o melhor que puder nessa encarnação. Essa mesma vibração nós estendemos para os outros países do nosso globo terrestre, tanto para os seus governantes, para que tomem muito cuidado nas decisões que tomem, guiadas aí pelos seus mentores idealmente, e pela população em sofrimento. Que a nossa energia alcance todos os corações doloridos, mentes oprimidas, corações em desalinho, corpos em sofrimento físico, que toda a dor possa receber um pouquinho da nossa vibração para aliviar, para levar paz, para levar conforto, para levar esperança. E que essa esperança chegue também nos corações dos desencarnados, em especial daqueles renitentes no mal, para que o amor invada seus corações e transforme suas disposições, para que eles deixem os laços de ódio e optem por refazer seus caminhos na senda evolutiva. Deixamos as vibrações finais para que a espiritualidade amiga utilize como for mais conveniente e que nós possamos nos manter em sintonia para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus, e até a próxima semana. Até a próxima.